Que a graça e a paz estejam presentes. Ao iniciar, eu quero desejar expressamente que haja uma bênção maravilhosa de Deus sobre o dia e sobre a semana de cada um dos nossos ouvintes. Bem-vindos a mais um Mergulho Nosso. Amém. É sempre muito bom estar aqui para mais uma análise. Com certeza. E o nosso foco de hoje vai entrar num daqueles textos que, misturam história, arquitetura urbana e até o fim dos tempos de um jeito muito único. A gente vai explorar o capítulo 2 do livro de Zacarias. É um texto fascinante e bem visual, né? Muito visual. E para guiar quem acompanha a gente hoje, as nossas fontes são a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA, que tem um mapeamento muito rico de referências, e os comentários aprofundados do teólogo F. Duane Lindsay. O material do Lindsay é excelente, porque ele destrincha bem a parte linguística e teológica que às vezes passa batido. Ir com os exilados na Babilônia e com o nosso futuro. Eu confesso que eu estou bem animado. Misturar poesia com arquitetura e teologia é bom demais. É incrível mesmo. Mas para a gente entender o que é essa visão, o que são esses símbolos todos, a gente precisa muito entender o porquê de ela ter sido dada àquelas pessoas naquele momento histórico específico. O contexto é rei, né? Então vamos desvendar isso. Os versículos 1 e 2 já abrem a cena. Zacarias levanta os olhos e vê um homem com um cordel de medir na mão. Aí ele pergunta, para onde você vai? E a resposta é, medir a largura e o comprimento de Jerusalém. Lendo assim, parece só um construtor, um topógrafo comum. Mas o Lindsay gasta um bom tempo debatendo quem é esse homem. Por que tem tanto debate sobre isso? Porque a identidade desse topógrafo muda tudo, sabe? Alguns estudiosos achavam que era o próprio Zacarias, ou talvez o governador Neemias mais pra frente. Mas o Lindsay defende, olhando para o resto do livro, que a melhor interpretação é que seja o anjo do Senhor. O próprio anjo do Senhor com o cordel. Exato. Uma figura divina, uma cristofania transmitindo essa revelação. E o ato de medir não é só planejar uma obra. Ele estava marcando os limites atuais da cidade, que, convenhamos, estavam em ruínas e bem inexpressivos. Para criar um contraste com o que vinha depois. Isso. Mostrar o estado miserável do presente para que a promessa futura batesse mais forte. E bate forte mesmo. Porque nos versículos 3 a 5 tem uma reviravolta arquitetônica absurda. Um outro anjo corre e manda parar. Ele diz para o jovem que Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas. E o motivo é que vai ter tanta gente e animais que a cidade vai transbordar. O que levanta uma questão importante aí. Pois é, uma cidade transbordando parece ótimo, mas sem muralhas do mundo antigo? Era uma sentença de morte. Uma cidade sem muros era totalmente indefesa. As pessoas que ouviam isso deviam pensar, espera, a gente vai crescer tanto que não vai dar para fechar o muro? Quem vai nos proteger de um ataque? É uma tensão enorme. E aí entra a promessa divina no versículo 5, que resolve a equação. Deus afirma, eu mesmo serei uma muralha de fogo ao redor dela, e serei a sua glória no meio dela. É lindo isso. E as notas da Bíblia NAA fazem umas conexões históricas muito boas aqui. Essa muralha de fogo não aparece do nada na Bíblia. Não é uma imagem inédita, né? Não mesmo. A NAA lembra dos querubins com espadas de fogo protegendo o Éden. Lembra da coluna de fogo que guiava o povo no Êxodo e separava eles do exército do faraó. Fogo como proteção absoluta. E a glória no meio dela. Essa é a parte mais profunda. A glória de Deus, a Shekinah, tinha abandonado o templo antes da Babilônia destruir tudo. Ezequiel relata isso. O recado agora é que a glória vai voltar. A verdadeira defesa não é a espessura da pedra, é a presença de Deus no centro. Nossa, isso é poderoso. A verdadeira defesa é a presença no centro. E aí, de repente, do versículo 6 para o 7, o tom muda radicalmente. A gente estava vendo essa cena celestial de fogo e glória e do nada o texto grita, vamos, fujam da terra do norte. Sim, é uma exortação muito terrena e urgente. A terra do norte é a Babilônia. O texto até fala que eles foram espalhados como os 4 ventos do céu. Uma metáfora clara para a dispersão violenta que eles sofreram.
Mas o ponto aqui, e o Lindsay destaca isso, é para quem esse aviso está sendo dado. O decreto para voltar a Jerusalém já tinha saído há um bom tempo, mas muitos judeus continuavam lá. Ficaram confortáveis na Babilônia. Exato. Eles construíram negócios, tinham casas. A Babilônia não era mais só um cativeiro, virou um lugar seguro, entre aspas. Então, como a invasão babilônica original veio do norte, agora a ordem é para fugir de lá antes que o julgamento divino caia sobre a própria Babilônia. É um aviso para não confiar na falsa segurança daquele império. Até porque a verdadeira muralha de fogo estava sendo prometida para Jerusalém agora. E é logo depois disso que aparece uma das frases mais famosas da Bíblia. Muita gente cita sem nem saber que está em Zacarias 2. O versículo 8 diz: "Aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos." O que é fascinante aqui é a anatomia dessa metáfora. O Lindsay vai fundo nisso. Não é só uma frase fofa de carinho. Longe disso. Menina dos olhos, no hebraico, se refere à pupila, o portão do olho. É a parte mais sensível, mais vulnerável e cheia de terminações nervosas do corpo humano. Qualquer cisco e a gente já fecha o olho na hora. Exatamente. É um reflexo autônomo, instintivo, a reação de proteção é imediata. O que Lindsay explica é que isso simboliza o cuidado protetor feroz de Deus sobre o seu povo. Então, oprimir os exilados não é só quebrar uma regra. É como cutucar o próprio olho de Deus. A retaliação é certa e imediata. Caramba! E falando nesse versículo 8, o Lindsay tem uma nota sobre uma questão de tradução ali no começo dele, não tem? Algo que fica meio confuso no hebraico original. Tem sim. É um dos trechos gramaticais mais complexos do livro. Algumas versões dizem algo como "depois de sua glória enviar-me" ou "depois que ele me honrou e me enviou". O que está em jogo nessa gramática? A disputa é sobre quem envia quem. Lindsay defende que há um vislumbre maravilhoso da pluralidade divina aí. A ideia é que Deus, o Senhor dos Exércitos, está enviando o Messias para julgar as nações que saquearam Israel. Uma missão de juízo. Sim. E no versículo 9 a gente vê a virada. O Messias agita a mão e essas nações opressoras viram presa, viram despojo para os seus próprios escravos. A justiça de Deus inverte a ordem mundial. É o oprimido herdando os bens do opressor. E depois desse peso todo de juízo sobre as nações, o clima muda de novo nos versículos 10 e 11. Entra um convite para a celebração. Alegre-se e cante, ó filha de Sião. Por que essa festa toda agora? Porque a promessa é: eis que venho e habitarei no meio de você. Claro que para quem estava ali reconstruindo o templo, isso era um encorajamento imediato. Mas o Lindsay é enfático em dizer que essa visão transborda a história da época. Vai bem além de Esdras e Neemias, né? Muito além, tem um caráter totalmente escatológico, messiânico. Ele aponta para o segundo advento e o reino milenar de Cristo. A grande pista está na revelação de que muitas nações se juntarão ao Senhor naquele dia. Não só Israel. Exato. O plano de Deus abraça os gentios, nações do mundo inteiro se tornando um único povo debaixo do governo divino. O que nos leva a um detalhe no versículo 12. E aqui a coisa fica realmente interessante para quem gosta de curiosidades bíblicas. No meio dessa promessa de abraçar os gentios, o texto fala que o Senhor herdará Judá como sua porção na Terra Santa. Eu queria revelar para o pessoal que acompanha a gente um fato muito curioso. Essa é a única vez que a expressão exata Terra Santa aparece em toda a Bíblia. É um daqueles fatos que surpreendem a gente, não é? A gente fala tanto em Terra Santa hoje em dia. Toda hora nos noticiários ou em debates teológicos. Mas textualmente, com essas palavras, só está aqui em Zacarias 2, versículo 12, e o Lindsay adiciona que isso não é por acaso. Reafirma que mesmo no reino milenar, com nações do mundo todo unidas, Jerusalém ainda será a escolha particular de Deus. O epicentro do mundo, a capital espiritual e administrativa desse reino, coexistindo com as nações. E aí, para fechar essa visão monumental, a gente chega no versículo 13, o comando final de Deus, que é de arrepiar. Calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. É um contraste dramático e belíssimo.
Pense no barulho todo que a gente viu. O barulho das invasões da Babilônia, a correria e a gritaria para fugir do norte, os cantos de alegria da filha de Sião. Muito barulho, muita ação histórica. Mas diante da manifestação final do Deus Todo-Poderoso se levantando para agir, a única resposta possível para a humanidade inteira é o silêncio. Um silêncio absoluto de reverência e admiração. As palavras perdem o sentido diante da glória. Sensacional. Para a gente amarrar tudo que vimos hoje, a gente saiu de um topógrafo que estava tentando medir uma cidade em ruínas para uma promessa de uma cidade sem fronteiras, transbordante, uma cidade que é protegida por um muro de fogo, cuidada como a pupila do olho de Deus, até desembocar nesse silêncio global e reverente de toda a humanidade. É uma jornada em tanto. E como o Lindsay nos ajuda a ver, tem uma aplicação muito prática para nós que ouvimos isso hoje. Qual seria? O texto nos questiona sobre a nossa obsessão humana em medir tudo e construir muros. A gente adora construir muros de proteção, não é? Muros físicos, fronteiras, mas também muros emocionais, muros nos relacionamentos, muros sociais. A gente se fecha para não se machucar. Isso. A gente acha que a espessura do muro é o que traz segurança. Mas a visão diz que a verdadeira segurança vem de uma glória interior, de Deus habitando no centro. Quando Ele é a nossa proteção, a gente não precisa dessas fortificações externas que acabam nos isolando. Isso me deixa com um último pensamento para provocar quem está nos escutando. Uma reflexão para a gente levar ao longo da semana. Se a mais alta forma de segurança e prosperidade, segundo essa visão de Deus, exige que a gente não tenha muros físicos, justamente para permitir o crescimento e o transbordar da vida, até que ponto os muros que nós mesmos construímos hoje, sabe, na carreira, nos relacionamentos ou por medo mesmo, estão paradoxalmente impedindo o nosso próprio crescimento? Será que o medo de sermos invadidos não está sufocando a glória que poderia habitar dentro da gente, num espaço sem limites? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia em mais esse mergulho nas Escrituras. Deus abençoe todos os ouvintes.